Quem é Deus? Será que nós podemos deduzir a existência de Deus usando somente a razão? Se Deus existe e ele é perfeitamente bom, por que existe o mal? Vamos responder a essas e outras perguntas nessa aula, então fica comigo até o final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos, é uma satisfação enorme estar aqui em mais uma aula do nosso canal, e o tema da aula de hoje é: quem é Deus? A gente sabe que muitas pessoas, evidentemente, acreditam em Deus, só que o que se observa é que muitas delas não têm o entendimento correto de quem de fato Deus é. Tanto que existem muitas ideias erradas sobre Deus. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que Deus é como um pronto-socorro, que recorrem somente nos momentos de sofrimento. Outras pessoas acreditam que Deus é um carrasco, que está pronto para punir as pessoas no primeiro erro que elas cometerem. Outras acreditam que Deus é um grande relojoeiro que montou o mundo, colocou para funcionar e largou a própria sorte. E outras simplesmente não acreditam, por diversas razões. Às vezes não conhecem ou não entendem o sentido do sofrimento. São Tomás dizia que, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem, nenhuma explicação é o suficiente. E o mais engraçado é que essas pessoas, que normalmente não acreditam em Deus, elas se agarram em outras crenças de forma dogmática, do tipo, somente a ciência tem a resposta para todas as coisas, e só a ciência diz a verdade. Ou então as pessoas se agarram a esoterismo, a signos, simpatias, ideologias, enfim. Aliás, essa ideia do ateísmo, ela é muito recente, coisa aí dos séculos 18, 19, é fruto de uma série de ideologias que foram ganhando força ao longo do tempo, como o iluminismo, por exemplo. Sobre essas ideologias, inclusive, eu falo com detalhes no curso Venenos Ideológicos. Se você quiser ser o nosso aluno, eu vou deixar aqui o QR Code aqui em cima, com o link para o acesso do curso, e também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Acontece que, de fato, nós não temos como entender Deus na sua plenitude. Por quê? Porque Deus é infinito e a nossa inteligência é limitada. Nós não podemos entender Deus na sua essência, por exemplo. O que é essência? Essência é um conceito que abrange um gênero próximo e uma diferença específica. Por exemplo, nós temos plenas condições de dizer a nossa essência enquanto seres humanos. Nós somos animais racionais. Ou seja, o gênero próximo é animal e a diferença específica é racional. E isso nós não temos como entender em relação a Deus. Em vida, evidentemente, porque por ocasião da nossa morte e com o nosso encontro pessoal com Deus, nós teremos condições de saber, considerando, claro, aqueles que se salvarem.
Só que existem coisas que nós podemos saber de Deus através da nossa inteligência. Aliás, nós podemos concluir a existência de Deus usando apenas a razão, sem precisar recorrer a verdades de fé. Inclusive São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: porque o que se pode conhecer de Deus é-lhes manifesto, pois Deus lhe manifestou. De fato, as coisas invisíveis dele, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, de modo que são inexcusáveis. O que ele quis dizer aqui? Que nós podemos concluir a existência de Deus por meio da criação. A criação, ela pressupõe o Criador. E é com base nisso, inclusive, que São Tomás vai formular as 5 vias para explicar, para concluir a existência de Deus, por meio da razão. Eu não vou abordar aqui, ok? As 5 vias de São Tomás, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Mas nós teremos aulas futuramente abordando especificamente as 5 vias, tá ok? Só que é o seguinte, a ciência moderna também deduz a existência de Deus por meio da biologia, por exemplo, né? A vida procede somente de uma vida pré-existente. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, das experiências de Louis Pasteur. E desde essas experiências que ele fez, a ideia de geração espontânea de vida ficou desacreditada, né? A conclusão é que, quaisquer que sejam as circunstâncias, as forças químicas e mecânicas não têm condições de produzir um ser vivo. A própria infinitude do universo revela a infinitude de Deus, né? Os cientistas sabem como que o universo começou, mas não conseguem dizer o porquê. Aliás, se vocês não sabem, né, o cientista que propôs o Big Bang, o George Lemaitre, era padre da Igreja Católica. Tem tanta gente, né, que gosta de dizer que a Igreja é contra a ciência, né? Então, o padre George, ele era doutor em astrofísica e amigo pessoal do Albert Einstein. Nós temos uma aula aqui no nosso canal, inclusive, sobre essa questão de ciência e fé. Eu vou deixar aqui, tá? No card, o link para essa nossa aula. Fato é que nunca existiu qualquer sociedade que não acreditasse num ser supremo e que não tivesse crenças religiosas. São Tomás, inclusive, ensina que o homem, o ser humano, ele tem uma vontade, um anseio natural pela busca da verdade, pela busca por Deus, né? E essa busca, né, ela vai se refletir na história, em todas as sociedades, que sempre buscaram respostas para questões fundamentais, do tipo: quem nós somos? Por que estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos após a morte? E essa busca pela verdade, em última instância, ela reflete essa nossa vocação de buscar a Deus. O Aristóteles, grande filósofo, não é, da antiguidade, escreveu que, segundo o parecer de toda a raça humana, Deus é a causa e o princípio de todas as coisas. E isso está lá na obra dele, Metafísica. Ou seja, nada sucede a não ser que alguma coisa o cause,
E os filósofos enunciam esse princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Então, se nós voltarmos às origens do universo físico, buscando todas as causas de todos os efeitos, nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos precisar nos perguntar, muito bem, ok, mas como é que se deu o início disso tudo? Né? Quem pôs o universo em movimento? Alguém deve tê-lo feito, ou então não existiria o universo, né? Simplesmente porque do nada, nada vem. Tá, então beleza. A gente entendeu que Deus existe através de algumas evidências, utilizando a nossa própria razão. E nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, como nós recitamos no credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas opa! Surgiu algo novo aí. Como é que nós recitamos? Creio em um só Deus. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é um só. Ele é único. E isso nós podemos atestar de várias passagens da Bíblia. Não é? Nesse livro do professor Felipe Aquino, Quem é Deus? Recomendo, né, a leitura do livro. Né? Ele destaca aqui algumas passagens. Por exemplo, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Outro. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Outro. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Judas, capítulo 1, versículo 25. Outro. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Então veja, na Bíblia nós temos várias passagens que atestam que Deus é único. E daí nós podemos tirar várias conclusões. A primeira delas: se Deus é único, Ele não depende de outro para existir, certo? Então, Ele é incriado, ou seja, ninguém criou Deus. Se ninguém criou Deus, então Ele é infinito. Deus não tem um começo e não tem um fim. Se Deus é infinito, Ele é perfeito. Por quê? Porque qualquer imperfeição necessariamente implica em uma limitação. E é por isso mesmo que Ele é único. Por quê? Porque se fossem dois ou mais deuses, deveria haver algo entre eles que os diferenciasse. Então deveria haver alguma coisa neste Deus que ele tem, que outro Deus não tem. E vice-versa, certo? Só que se existe alguma coisa que um deles não tem, então
não é perfeito. Entenderam? E aí, nessa última passagem que eu acabei de ler para vocês, né, São Paulo sintetiza isso muito bem. Ao Rei dos séculos, infinito, Deus único, invisível, imortal. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Deus é invisível. Por que ele é invisível? Porque Deus é Espírito, como está escrito lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, muito bem. Deus é o Criador de todas as coisas, é perfeito e é infinito. E Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, ele pode tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele sabe de tudo. E evidentemente todas essas realidades sobre Deus, elas estão relacionadas. Se ele criou tudo que existe, então ele pode tudo. Se ele pode tudo e é infinito, ele está em todos os lugares. E estando em todos os lugares e tendo criado tudo, ele sabe de tudo. Certo? E na Bíblia nós encontramos, né, também diversas passagens que atestam que Deus é onipotente. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas também no livro do professor Felipe Aquino. Ele faz tudo o que quer. Salmo 115, versículo 3. Para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. O Senhor Deus realiza tudo o que quer, tanto no céu como na terra. Salmo 134, versículo 6. Reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Jó 42, versículo 2. Deus está em toda parte porque para ele não existe limitação de tempo e espaço. Por quê? Porque tempo e espaço são parte da criação. Certo? E Deus não está sujeito à própria criação. E aí nós temos uma coisa importante. Se tempo e espaço não são limitação para Deus, então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e o tempo todo. Ou seja, não existe passado, presente e futuro para Deus. O teólogo Karl Rahner, ele diz que Deus é um instante que não passa. Se Deus está em todo lugar, o tempo todo, ele conhece o nosso passado, presente e futuro. O que não quer dizer que exista destino ou predestinação. Inclusive a gente sabe que algumas linhas protestantes balizam a sua doutrina na questão da predestinação. Só que isso é um conceito equivocado. Por quê? Porque apesar de Deus saber o nosso futuro, somos nós quem definimos o nosso futuro e as ações da nossa vida, já que Deus nos criou livres e dotados de inteligência. O fato de Deus conhecer o nosso futuro não elimina o nosso livre-arbítrio. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está escrito lá na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a todos. Agora cabe a cada um de nós buscar a salvação. Como eu falei lá na aula sobre São José Maria, todos nós somos chamados à salvação. Todos nós somos chamados a sermos santos. Não é pelo fato de que Deus conhece o nosso futuro que nós estamos predestinados. Né? Enfim, Deus, ele nos dá a graça e opera milagres nas nossas vidas. Cabe a nós aceitarmos a graça de Deus e, por nossos próprios méritos, alcançarmos a salvação. Porque, não fosse assim, seria tudo muito fácil. Eu já sei que eu vou me salvar, então
tá tudo tranquilo, eu vou viver aqui uma vida mais ou menos. Ou então, eu já sei que mesmo que eu vou ser condenado pela eternidade, então eu vou viver uma vida má, vou cometer os crimes mais absurdos. Não é assim, obviamente. Todos nós somos chamados à salvação, a abandonar o pecado, a nos convertermos e lutarmos pela nossa salvação todos os dias. E isso já diz respeito a uma outra realidade de Deus. Ele é justo. Deus é a perfeita santidade e a perfeita justiça. E por isso ele não pode deixar passar em branco os nossos erros, sem nos corrigir, porque isso contraria a sua santidade. Um pai corrige o filho. Confere? Porque o pai, ele quer que o filho se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa. E é por isso que uma outra ideia, né, de que todo mundo já está salvo porque Deus é amor, e de fato essa ideia ela está errada, porque Deus é amor, sim, mas ele também é justo. Deus ama a sua criação, ama o homem e é misericordioso. Mas o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia ela está no fato de que Deus irá nos perdoar tantas vezes quanto nós nos arrependamos do pecado e voltamos para Ele. Então, se nós nos recusamos a amá-lo, a amar a Deus, embora Ele nos queira junto dele no céu, a sua misericórdia não anula a sua justiça. E aí nós temos um dos grandes questionamentos, né, daqueles que não entendem o sofrimento humano, não entendem. Se Deus é amor, né, se Deus é a bondade infinita, como é que Ele pode permitir o mal? E aí existem pessoas que vão além. Se existe o mal, então Deus não é infinitamente bom. Ou então, Deus não existe. Então vamos refletir sobre isso. Vamos lembrar das curas que Jesus realizou. Então, sempre que Jesus ele encontrava um doente, um necessitado, ele se compadecia profundamente e curava aquela pessoa. Só que nós temos que atentar para o seguinte: em todas essas ações de cura que o nosso Senhor realizou, o objetivo principal não era a cura física. Na verdade, o objetivo principal de Jesus era a salvação da alma daquela pessoa. Percebam, em todos os relatos de cura, os momentos em que Jesus curava, né, um sofrimento específico de uma pessoa, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, a cura ela não é a finalidade única, mas a finalidade é introduzir a pessoa na realidade da salvação. Então, Deus quer a nossa salvação. Na maioria das vezes, nós estamos imersos nos nossos problemas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, que nós acabamos nos esquecendo que a finalidade da nossa vida é buscar o céu, é buscar as coisas do alto. E Deus permite o mal para que sempre se tire um bem daquele mal. É bem provável que você já deva ter visto uma imagem de um pastor, ou de Jesus mesmo, né, carregando uma ovelha nos ombros, certo? Quem é essa ovelha? É uma ovelha desgarrada,
uma ovelha, né, que tentou se afastar do rebanho, se afastou do pastor, e a partir daí ela passa a correr risco de vida, porque ela pode ser devorada por um lobo, por exemplo. Só que uma coisa que talvez vocês não saibam é que quando isso acontecia, de uma ovelha se desgarrar, o pastor ia lá, buscava a ovelha e ele quebrava uma patinha da ovelha. Por quê? Que era para ela não se afastar mais. Então o próprio pastor ia lá, enfaixava aquela patinha quebrada e ele carregava a ovelha até ela se curar. E depois de curado, a ovelha não mais se desgarrava do rebanho. Então, analogamente, Deus permite que, entre aspas, né, uma de nossas patinhas seja quebrada para que nós não nos afastemos dele e sejamos devorados, né, pelo demônio. E ele nos carrega nos braços enquanto nós nos curamos. Ou seja, o sofrimento ele tem um caráter, ele tem um significado redentor. O motivo de um sofrimento, de uma doença, de uma tragédia acontecer com a gente não tem como saber. Mas nós podemos dar um novo significado a esse sofrimento. De que forma? Nos unindo ao sacrifício redentor de Cristo na cruz. Ok? Então, muito bem. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar aqui brevemente sobre o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. Vejam, nós não podemos entender as três pessoas da Trindade como sendo três deuses diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até porque nós já dissemos aqui, né, que Deus é único. Mas o próprio Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, e foi Jesus que nos revelou esse mistério. Ou seja, não existem três deuses, mas um só Deus em três pessoas divinas. E essas três pessoas, elas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Enfim, a nossa inteligência ela não é capaz de nós entendermos esse mistério da Santíssima Trindade. Nós apenas cremos como revelação divina. Enfim, meus queridos, então, de tudo que foi dito, né? Deus é o nosso Criador, nos ama, Ele é justo, é misericordioso e Ele nos quer junto dele na eternidade. Nós não podemos entender Deus em sua plenitude porque é infinito e a nossa inteligência é limitada, mas, nas palavras de Santo Agostinho, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos assemelhamos a Ele. E Ele nos criou para participarmos da sua vida bem-aventurada na eternidade. Seremos felizes se nós crermos nisso e vivermos segundo os ensinamentos de Jesus e da Santa Igreja. Por hoje era isso que eu tinha. Agradeço enormemente mais uma vez pela atenção de vocês. Antes de sair do vídeo, não esqueçam de deixar o like, tá ok? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.